Fala pessoal, tudo beleza? Galera, quarta questão da prova de Física da UERJ, Exame Discursivo 2020. Olha o que ele diz. Alguns espelhos retrovisores instalados nas laterais dos veículos automotores, apesar de aparentemente planos, são esféricos. Seu uso aumenta a segurança no trânsito, uma vez que amplia o campo da visão dos condutores, conforme ilustrado na imagem. Aí ele te dá um desenho aí para te ajudar, né? Com base nas informações, identifique o tipo de espelho esférico utilizado como retrovisor lateral. Indique ainda 3 características das imagens que esse espelho conjuga. Então, pessoal, essa questão era uma questão conceitual. Ou você sacava, né, de ótica esse ponto, ou então não ia dar. Ou se você tivesse uma memória muito boa, tivesse memorizado todos os comportamentos dos espelhos côncavo e convexo e como eles configuram as suas respectivas imagens, tá? O que eu acho que talvez fosse um problema aí para a maior parte de vocês. Então vamos lá, a sacada seria você conhecer o conceito da matéria para você traçar o que você precisa. E aqui eu vou fazer um esquema para a gente poder traçar e analisar isso juntos, né? Lembrando o seguinte, que os espelhos esféricos eles decorrem de uma calota refletora, ou seja, imagina uma esfera e ela é refletora, esfera oca, né? E ela é refletora por fora e por dentro. Se eu cortar essa esfera e virar ela assim para você, eu vou ficar com a concavidade refletora virada para o objeto, né? Que no caso é você. E aí, isso é um espelho côncavo, tá? Se eu virar a outra parte da calota refletora para você, isso configura um espelho convexo, tá bom? Agora vamos lá, né? Eu vou pegar de cara um exemplo que eu já sei que vai nos conduzir para o melhor caminho, porque eu já sei mais ou menos para onde eu tenho que ir, tá? Você na sua prova, se não tivesse a teoria muito sólida na sua cabeça, você teria que testar, e aí teria que varrer aí vários casos para você chegar à sua conclusão, tá? Agora vamos lá, vou fazer aqui um desenho, tá? Vamos posicionar aqui o nosso espelho esférico, tá? Eu vou imaginar que ele é um espelho esférico convexo, tá? Então, ó, botei lá ele viradinho para o lado de fora, vou posicionar aqui, ó, o meu foco, o meu centro e vou botar o objeto aqui, ó. Tá lá o meu objeto. Imaginando que o meu objeto, ele emite luz de todos os pontos, mas eu vou pegar raios específicos para me ajudar, tá? Aí repara, né? Eu tenho foco e centro, desenhei mais ou menos a mesma distância. Lá para dentro eu vou fazer também para tomar como uma referência. E vamos analisar aqui os raios notáveis, né? O que são os raios notáveis? São raios especiais que me ajudam a descobrir aonde a minha imagem está e a forma que ela vai ter. Eu preciso, para construir a minha imagem, de 2 raios notáveis. Eu vou pegar o que entra paralelo e sai passando pelo foco e eu vou pegar qualquer um outro que seja conveniente para a gente, ó. Então, ó, pegando o que entra paralelo e sai pelo foco, você teria que perceber uma coisa, ó. Entrou paralelo. Se eu puxar ele passando pelo foco, o meu espelho estaria afunilando os raios. Mas o espelho convexo, por conceito, você deveria saber disso, ele espalha os raios. Então, o raio bate no espelho, eu traço a direção dele passando pelo foco e dessa forma eu descubro para onde ele é projetado, né? Então, ó, foi lá o meu raio disparado, bateu no espelho e sofreu um espalhamento, tá? Agora eu vou usar um outro raio notável, que é o raio que atinge o vértice do espelho. Todo raio que atinge o vértice do espelho sai com o mesmo ângulo de inclinação com relação à minha horizontal, né? Então, ó, atingiu o vértice do espelho. Se eu botar aqui, ó, que esse é um ângulo θ, ele vai sair também com o ângulo θ, né? Saiu com o ângulo θ. Aí você observa isso, você vê que os raios não se cruzaram. Portanto, não vai formar imagem, né? Mas aí é um engano. Por quê? Você teria que ter a consciência, né? Lembrar lá da teoria, que você pode ter uma imagem formada através do cruzamento de raios efetivos ou prolongamento de raios. E aí, ó, ele veio para cá, mas o prolongamento dele é conduzido lá para aquela direção, ó. E aí você observa que a imagem se formou no cruzamento desses 2 raios.
E aí repara, né? O que você chegou à conclusão é exatamente o que o exercício fala. Quando você olha pelo espelho retrovisor do carro, você vê a imagem pequenininha, né? E ela tá direita, ou seja, ela não tá de cabeça para baixo. E aí com isso você já acha as informações da outra pergunta, né? Que ele faz. A gente já sabe que o espelho é convexo, né? O espelho convexo é o único espelho que forma uma imagem direita e menor. O espelho côncavo não faz isso. Ele até gera uma imagem menor, mas gera uma imagem menor e invertida. E aí as características da imagem. Essa imagem foi formada por prolongamento de raios, então ela é uma imagem virtual. Ela é uma imagem menor, né? Porque ela é menor do que o tamanho do objeto, né? E ela é uma imagem direita, ou seja, ela está no mesmo eixo do objeto. Poderia ser direita ou invertida. No nosso caso, ela é direita. Tá aí, então, o que o examinador pediu. O tipo de espelho, ele é um espelho convexo, e as características da imagem, né? Virtual, menor e direita. Galera, essa questão era uma questão difícil, porque você tinha que saber a matéria de ótica, saber construção de raios, e mesmo que você tivesse decorado isso, se você joga na prova só essas informações, o examinador ia querer saber de onde você tirou essa ideia. Você teria que construir para poder determinar isso. Seria de bom tom da sua parte seguir esse caminho, tá? Então, se liga nisso. Antes da gente encerrar, assim como em alguns dos outros nossos vídeos, eu te fiz um pedido, eu preciso da sua ajuda. Por quê? Eu preciso da sua ajuda para a gente melhorar o nosso canal, melhorar as nossas comunicações e tudo que a gente faz para vocês. Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Esse link leva você para uma pesquisa e lá você vai encontrar uma série de possibilidades para você marcar sobre assuntos que sejam terríveis para você, né? Coisas que te atrapalhem para você estudar para o CBMERG. Então lá você vai ter opções de conteúdos, algumas dificuldades como gerenciar trabalho, estudo, às vezes escola com essa preparação, porque tem alguns alunos que são mais novos, ainda estão no terceiro ano, a galera mais velha que trabalha e tem família, muitas vezes tem dificuldade de gerenciar isso. Como é que você poderia resolver essa questão e otimizar os estudos? A gente quer saber quais são as dificuldades de vocês para poder fazer o nosso trabalho e ajudar vocês cada vez mais. A gente deixou lá também um espaço para você escrever mesmo, caso o seu problema não esteja naquela lista. E aí manda isso pra gente, né? Porque tem um cadastro que você tem que fazer, alguma coisa nesse sentido, e é muito rápido, tá? Porque assim a gente vai identificar isso, vai conseguir conversar com você para te ajudar nessa questão e vai melhorar também os nossos vídeos, tudo que a gente faz aqui no canal, porque o canal, na verdade, ele é nosso, ele é pra gente, para te ajudar no concurso CBMERG, tá bom? Então, um grande abraço, galera. A gente se vê. Tchau, tchau.